Fala aí, gente! Estou de volta no canal pela 30ª vez. Mas agora eu acredito que vai dar tudo certo, estou bem empolgado. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu sei que vocês gostam: a vida dos outros. E no caso é a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês algumas mudanças e algumas ações que eu tenho tomado para tirar a minha vida de uma zona que estava ali, que não estava muito feliz, eu estava inconformado. E eu tenho ficado muito feliz com os resultados. Tem sido disciplina, rotinas diferentes, muito trabalho, mas principalmente já tenho visto alguns resultados. Então, antes de começar, já se inscreve no canal, deixa teu like aí, comenta, vamos interagir para a gente aumentar o alcance desse vídeo e ajudar várias pessoas. Então é o seguinte, primeiramente eu quero deixar claro que eu sempre me considerei uma pessoa muito determinada. Era até o que eu sempre dizia nas redes sociais, uma qualidade minha é que eu era muito determinado, mas um defeito meu é que eu também era muito determinado. Só que tem uma diferença, talvez isso fale com você. As pessoas determinadas, elas tendem a chegar no lugar que elas querem. Então, por exemplo, se eu quero lançar um CD, eu vou lá e lanço um CD. Porém, pessoas determinadas tendem também a ser desorganizadas. Então, toda pessoa disciplinada, ela precisa ser determinada. Nem todo mundo que é determinado é organizado. E tu? Tu é determinado? Mas tu é organizado também? Me fala. E aí, nesse sentido, eu percebi que minha vida estava ficando muito bagunçada, porque eu tinha muitos projetos, muitas coisas para fazer e não estava indo, estava tudo empacado. E eu vou fazer 30 anos daqui a 2 meses e esse é um tempo que para mim eu tenho como algo para refletir e parar e realmente mudar a rota. E aqui eu preparei 4 passos rápidos, eu não vou demorar muito, não vou entrar em ferramentas, eu vou apenas comentar para que a gente consiga juntos dar um estalar na mente para avançar. Assim como eu tenho avançado, eu quero que você avance comigo, certo? Então preste atenção nesses 4 passos, anota aí se você quiser, fala comigo depois para tirar dúvida. Passo número 1, eu fiz um diagnóstico da minha vida. Literalmente eu bati um raio-x. E eu vou te falar, foi desastroso, foi péssimo. Literalmente eu bati o raio-x e eu vi que eu estava muito doente. Eu estava, como eu falei, estava cheio de coisas e eu precisava entender o que estava acontecendo. Para onde a minha vida estava caminhando, quais eram os projetos, quais eram os sonhos. E de fato, eu percebi que eu não estava caminhando para lugar nenhum. Então esse diagnóstico foi muito importante para eu cair na real. Realmente rolou aquele, peraí, não tá legal. Você tá fazendo, mas você não sabe o que tá fazendo, não tá chegando em lugar nenhum. Isso foi muito importante para que eu pudesse realmente parar, olhar para mim e me dar essa atenção. E tem aqui 3 perguntas que eu quero compartilhar com vocês, que são perguntas para que vocês também se façam. A primeira pergunta é: o que eu estou fazendo? Então anota aí, pega um papel, eu fiz isso. O que eu tenho feito? Tudo aquilo que você tem feito diariamente, suas atividades principais, secundárias, tudo aquilo que de alguma forma toma teu tempo. Isso é importantíssimo para você ter noção do que você tem construído. A gente faz algo, a gente está construindo algo. O problema é que quando a gente constrói, às vezes a gente está desconstruindo outra coisa importante também. E esse é o problema. Pergunta número 2. Para onde hoje a minha vida está me levando? Nós estamos sempre indo para algum lugar. E aí o fato que você precisa compreender é que saber se você está indo para o lugar que você precisa. Então não tem lógica. Se você quer ser um cantor, então você está indo para um lugar de escrita, está errado. Você quer ser cantor, mas não está cantando? Você quer ser um influenciador e não está postando nada? Para onde você tem ido? A sua vida tem te levado para onde? E eu vi, abrindo aqui um pouco a minha vida, que eu não estava indo para lugar nenhum. Estava apenas indo para vários lugares. E como eu sempre digo, quem quer ir para todo canto não chega a canto nenhum. Força dividida é força sem ser exercida. E aí a terceira e última pergunta, que é: o que eu estou satisfeito com o que eu faço? E aí aqui eu parei. Será que eu estou feliz com o que eu estou fazendo? Eu estou feliz quando eu acordo, eu estou feliz no meu trabalho, eu estou feliz com os projetos de foto? Perguntas pessoais, né? Eu estou feliz com quem eu estou saindo, eu estou feliz com as minhas saídas, eu estou feliz com as minhas companhias, eu estou feliz com o que eu escrevo, eu estou feliz com o que eu também não faço, que eu sei que eu preciso fazer. Então essa pergunta foi primordial para mim e honestamente eu fiquei muito triste com o resultado. Mas aí esse foi o primeiro passo. Eu bati o raio-x, então eu vi o que estava errado, o que não estava legal, e aí eu percebi que eu não estava bem, faltando aí poucos meses para os meus 30 anos, que é uma data marcada, eu vi que eu não estava caminhando bem. E aí a gente parte para o segundo passo. Esse segundo passo era onde eu queria chegar a curto e médio prazo. E por que eu não coloquei a longo prazo? Porque já estava uma bagunça, então eu preferi ajustar o que estava perto. Eu precisava mudar meu caminho imediatamente. E aos poucos eu comecei a planejar
o que era distante. Porque nesse momento, como estava tudo bagunçado, não adiantava eu pensar o que eu queria ser daqui a 10 anos se eu não sabia o que eu estava fazendo hoje. E aí eu parei para refletir, gente, sobre o que é que eu precisava organizar para que eu pudesse chegar em algum lugar a curto e médio prazo. Então, foram coisas bestas que eu comecei a fazer. Então, o que é que eu quero fazer em 2 meses? Onde eu quero chegar? Quais são os projetos? Quais são os entregáveis? Por exemplo, se eu quero ser influenciador ativo novamente, quais são os conteúdos que eu vou produzir? Quais são os textos que eu vou escrever? Quantas vezes eu farei isso na semana? A médio prazo, em junho do ano que vem, como eu quero estar na fotografia financeiramente, quanto eu quero ter, quanto eu quero investir. Então foram entregáveis e projetos a curto e médio prazo. Eu defini 4 frentes: ministerialmente, profissionalmente, vida pessoal e financeira. Eu defini esses 4 pontos e eu te aconselho também. Então pega esses 4 pontos e escreve onde você quer estar neles a curto e médio prazo. E a longo, é porque comigo foi muito emergente, então emergencial. Então coloque em oração, porque Deus tem um propósito para você, creia nisso e siga esse propósito. Terceiro ponto, eu analisei a minha vida e vi o que eu poderia ajustar na minha vida, na minha rotina. Então, aqui foi quando o bicho pegou. Veio aquela pergunta: como eu vou fazer tudo isso se eu não tenho tempo pra nada? Tem tempo sim. Aí foi quando eu parei e analisei o que eu estava investindo meu tempo. E estava jogando muito tempo fora, com futilidades, com besteira, enfim, se eu queria um projeto a curto prazo na minha fotografia, eu não estava tirando foto, um exemplo, não estava estudando, um exemplo. Então, acabou que eu estava gastando tempo com o que não era prioritário. Então, eu preciso elencar prioridades. E aqui, eu peguei um calendário e aí eu comecei a definir, perceber, na verdade, o que é que eu estava gastando no tempo da minha vida. E aqui eu percebi que eu estava com rede social em excesso, eu estava com muitas saídas desnecessárias, eu estava com muito vácuo, tipo assim, muito tempo sem fazer nada. Era tempo de vácuo mesmo, tempo perdido. E horários descontrolados, hora de dormir, hora de acordar, hora de almoço, tudo muito solto e perdido. Ou seja, eu não tinha o mínimo de nenhum hábito estabelecido. E o hábito, ele é primordial para quem quer alcançar algum objetivo, porque nós precisamos ter rotinas pré-definidas. E é chato, eu sei, mas é necessário. E aqui eu vou para o 4º ponto, até para não demorar muito. 4º ponto, então eu organizei a minha rotina com horários e desafios diários. E gente, não vou ser romântico aqui, foi muito difícil, eu tenho tido dificuldades ainda para organizar. Eu sou uma pessoa extremamente noturna, mas eu precisei acordar mais cedo e tá valendo a pena. Eu tenho usado o Notion, que é um aplicativo de organização, e ele tem me ajudado muito para ver as minhas rotinas, algumas demandas e entregas. E o Google Calendário, eu realmente desenho o meu dia. No domingo, eu desenho toda semana aquilo que eu já sei. Claro que vem imprevistos e tal, mas tipo, hoje eu acordo às 8 horas da manhã. 8 às 8h15 é meu café da manhã. Por exemplo, 8h15 até 8h30 é minha página matinal que eu escrevo todos os dias. 8h30 até as 9, isso já é trabalho. E aí eu vou trabalhando, enfim, já vou me organizando durante o dia. Horário de almoço eu otimizo, vou treinar. E no período da noite eu defino pós-graduação, produções de texto, produções de fotografia, e eu vou me ajustando e definindo dias para sair. Isso foi muito importante. E foi muito difícil também, porque eu era descontrolado. Então tudo que é descontrolado, quando vai controlar, você sofre. E sofre mesmo, viu? Então esses passos têm mudado a minha vida. Eu já vejo muitas coisas diferentes. Essa produção de vídeo aqui, isso é fruto disso. Senão não estaria aqui não, gravando não, gente. Porque dá preguiça. Mas todo dia eu acordo às 8, feliz ou não. E hoje, quando eu não acordo às 8, eu fico triste porque eu não fiz na hora. E as minhas produções têm sido constantes. Eu tenho visto que eu estou perto de chegar a metas que eu estabeleci e tinha esquecido. Isso tem permitido com que minha vida esteja mais otimizada. Então, gente, como eu falei, eu não ia entrar em ferramentas, mas eu quis mostrar um pouco do que eu fiz e agora eu vou responder algumas perguntas de uns seguidores, tá certo? Vou abrir aqui. Pergunta de Wesley Rodrigo FB. Como vencer a estagnação? Eu acredito que toda estagnação ela é vencida a partir de um olhar do que precisa ser feito. A gente está estagnado quando a gente está perdido. E às vezes a gente fica, depende de ações externas, eu preciso de alguém, por exemplo, alguém tem que abrir uma porta. Mas você pode caçar a sua porta em oração, entrega, estudos, correndo atrás, e uma hora acontece. A estagnação ela é uma circunstância, e você não é definido por estagnação. Então reaja, anote, planeje e coloque, ainda que você não consiga enxergar. Andressa Crema falou ocupado versus produtivo. Isso é muito interessante, porque eu acredito que a gente é muito ocupado, mas é pouco produtivo. E eu tava assim, entendeu? Ocupado não faz nada, ocupado só mata demanda, mas não produz nada que é efetivo.
Você tá sim? Isso a gente tem que ter cuidado, porque o fato de você estar com a agenda lotada não quer dizer que você está produzindo algo. Então estabeleça metas a curto, médio prazo, acompanhe, veja se você está evoluindo. Faz toda a diferença no projeto. A terceira pergunta e a última, de GS Line: qual a maior dificuldade em fazer essa mudança de rotina? Sem dúvida alguma, a maior dificuldade para mim foram os horários estabelecidos. Eu tenho dificuldade com rotina, e isso para mim foi muito difícil, ter horário para começar, para terminar e persistir nesses horários. Pra mim foi péssimo. E todo dia eu tenho dificuldade. Vocês não têm noção do quanto eu tenho dificuldade de acordar e dormir nos horários certos e produzir naquele tempo. Mas tem valido a pena. Ah, tem mais uma pergunta aqui que eu não vou deixar de falar não. Natália Cavalcante: como lidar com os imprevistos? Vai ter sempre imprevisto na vida. A vida é cheia de imprevistos. Você calcula aquilo que é previsível e sempre já se prepara para manejar aquilo que é imprevisível. O imprevisto vai acontecer, o carro trava, você vai se atrasar porque você dá carona atrasou, você marca com alguém e não chega, você vai querer produzir e não produz naquele tempo porque a criatividade não veio. Então faz parte. Agora não fica bitolado com isso. Agora tenha na mente que imprevisto acontece e tente criar arte, criar produção através desse imprevisto. Porque Deus está em tudo. E naquilo que às vezes a gente está vendo fora do controle, Deus está falando com você através disso. Não desista. E é isso, gente. Deus abençoe. Foi aqui um vídeo um pouco mais longo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreve no canal, manda para os colegas e comenta aí. Diz o que você achou. Me chama lá no direct do Instagram pra gente bater um papo. Deus abençoe. Falou!